Existem palavras que a gente escuta diariamente e a gente não para pensar no significado delas. Vou te dar um exemplo. Você escuta várias vezes falando, pessoas profetizando graça e paz, ou você escuta que algo é de graça. E todos nós gostamos de coisas de graça, não gostamos? Você já parou para pensar o que significa a palavra graça? A palavra graça no português ela é oriunda do latim gratia, que significa algo dado, é livre, imerecido, de graça. E aí galera, beleza? 105º dia da nossa série Renovando a Nossa Essência. O tema de hoje é Pela Graça, está em Efésios 2, 8 e 9. Pois pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não é dom de vós, isto é dom de Deus, não de obras, para que nenhum homem se glorie, porque somos feituras suas, criada em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andássemos nelas. Pois pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não é dom de vós, isto é dom de Deus. Muitas vezes a gente se pega tentando fazer coisas para Deus, ou a gente se pega se achando menos, se diminuindo, deixando de falar do amor de Deus, do amor de Cristo, porque olha como eu ajo, olha o pecado que eu tenho, como é que eu vou falar de Deus se eu faço isso? Vão apontar o dedo para mim, vão falar de mim. Deus diz para você hoje que não tem nada que você possa fazer para merecer o amor de Deus e para ser salvo, é de graça. O que você precisa ter é fé, você precisa acreditar do fundo do seu coração que Ele é Deus, que Ele é o seu Criador e que Ele enviou Jesus, o seu próprio Filho, Ele se fez carne para morrer por você. É só isso que precisa. Esse é o primeiro ponto. Nossa vida toda ela é sobre processos e Deus, nosso Deus, Ele é um Deus de processos. Nosso Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Por que Ele não criou tudo em um piscar de olhos? Ele poderia ter falado, haja o mundo e houve o mundo. Porque nosso Deus ele é organizado, Ele é um Deus de processos. Existe um tempo para cada coisa, e na nossa vida também. Então, o primeiro passo para a gente ter a salvação, para a gente ser justificado, é esse que eu falei. A justificação, ela ocorre quando? Justificação é alguém falar por você, é alguém te justificar, é alguém te proteger, alguém vir por você. A justificação, ela ocorre no nosso espírito. Vocês que acompanham o Renovando a Nossa Essência, vocês já sabem, somos seres triunos, corpo, alma e espírito, e a justificação, ela ocorre no nosso espírito. Quando o primeiro Adão veio e ele pecou no Éden, fomos destituídos da graça de Deus e ali a gente morre no espírito. A partir daí, o homem começa a viver em pecado e Deus traz através de Moisés as leis. Eram mais de 600 leis que o homem tinha que viver para ir andar junto com Cristo, para ser justificado através da lei. Quando vem o segundo Adão, Jesus Cristo, ele vem e ele fala que ele não veio para destituir a lei, ele veio para cumprir. Mas quando Jesus morre, quando Jesus se entrega naquela cruz, aí começa um novo tempo. É a dispensação da lei e agora através da graça. É através do sangue de Jesus que somos libertos. E quando a gente acredita, quando a gente aceita Jesus, o nosso espírito é justificado. Esse é o segundo processo. Só que para você conseguir ser justificado no espírito, você precisa primeiro acreditar. Acreditar através da fé e pela graça sois salvos. Então somos justificados no espírito e aí tem o processo da alma. A alma é um processo de santificação. A santificação da alma é o que fala em Romanos 12:2. Não nos moldeis ao padrão desse mundo, mas renoveis a nossa mente para que possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não se moldem ao padrão desse mundo, mas renovem a sua mente. É o processo de metanoia. A santificação da alma, a alma vocês sabem, a alma ela é composta pelos nossos pensamentos, as nossas emoções e os nossos desejos. A alma a gente controla, a alma é tudo que é nosso. O espírito, ele faz parte do sobrenatural, é algo que a gente não vê.
A alma é o que a gente controla, é pensamento, emoção e desejo. Aí você pode falar assim, nossa, mas é muito difícil. É muito difícil controlar os pensamentos, os desejos, as emoções. É difícil quando a gente está na carne. Quando você chama o Espírito Santo para estar à frente das suas coisas, de tudo que você fizer, o Espírito Santo vem junto, ele te traz o temor do Senhor. Então não é que ele vai fazer você não fazer as coisas, mas ele te mostra o que é errado, o que é certo e o que é errado. Por que precisa existir a lei? Porque sem a lei, como é que você sabe o que é certo, o que é errado? Sem uma lei, sem um parâmetro para você seguir. Mas o Espírito Santo, ele te mostra, ele te traz esse temor do que é o correto, do que é justo, do que Deus se agrada. O Espírito Santo traz para você. Esse processo de santificação da alma, esse processo é um processo que vai durar a vida inteira. E a gente vai aperfeiçoando de glória em glória. A gente vem aperfeiçoando de glória em glória. Errando e acertando, errando e acertando. Pecar, todos vamos pecar. Nós nascemos pecadores. Então esquece esse negócio de, eu tenho que ser perfeito para poder falar de Deus. Não, você não vai ser perfeito nunca. Deus não espera a perfeição de nós e Ele quer que a gente venha como a gente está. Inclusive você, no seu pecado original, do jeito que você está, cometendo o que você está cometendo, Deus te chama. Ele quer ter um relacionamento com todos. Ele te quer do jeito que você está. Quando você vem para Cristo e você crê de coração que Ele é o seu Salvador, que Ele veio e que Ele morreu por você, comece esse processo. E aí você tem que buscar. Você tem que buscar através da palavra, ler e buscar a palavra. E Jesus fala, o Mestre fala que buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Esse processo, ele precisa de uma revelação. Esse processo de você se enxergar filho de Deus, herdeiro de Deus, ele necessita de uma revelação. Essa parte da revelação vem no vídeo de amanhã. O vídeo de amanhã do Renovando Nossa Essência, eu vou falar sobre revelações. Mas guarda isso, você vai ter que buscar a justificação, vem no Espírito, a santificação na alma, e tem o terceiro passo que é a glorificação, que é quando Jesus vier. A revelação, ela é muito necessária porque você escuta falar, você sabe, você tenta entender, mas sem a revelação de cima, sem a revelação do Espírito Santo, você não consegue entender. A gente tem muita informação, mas a informação sem o entendimento, ela não serve para nada. Ela só se torna obesidade cerebral. O que é que a gente tem que tomar muito cuidado? É para a gente não entrar nessa dispensação da lei e saber que é pela graça e falar então, já que é pela graça, então eu posso pecar. Em Tito 2, 11 a 13 diz assim: porque a graça de Deus que trouxe salvação manifestou-se a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e a concupiscências mundanas, vivamos de maneira sóbria, justa e piamente nesse mundo presente, aguardando a abençoada esperança e o aparecimento glorioso do grande Deus, nosso Salvador Jesus Cristo. A graça de Deus nos trouxe salvação e manifestou-se para todos os homens, e nos ensina a renunciar à impiedade e concupiscência humana, vivendo de maneira sóbria, justa e piamente nesse presente. Quando a gente tem revelação da graça de Deus, que Ele é por nós, que Ele é nosso Pai, que nós somos herdeiros dEle, a gente começa a viver porque o Espírito nos ensina a renunciar à impiedade, à concupiscência humana e para viver de maneira sóbria, justa e piamente nesse mundo presente. Paulo nos ensina sobre não abusar da graça. Ele fala em Romanos 6 assim: o que diremos então? Permaneceremos em pecado para que a graça possa abundar? De forma alguma. Como nós, que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele? Não sabei que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele para a morte pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Esse batismo aqui é o batismo no Espírito. É a justificação do Espírito. Mas não tem que batizar nas águas? O batismo nas águas é um simbolismo.
Mas o batismo real, ele acontece no nosso espírito. Somos lavados através do sangue de Jesus no nosso espírito. O bandido que estava na cruz lá com Jesus, ele foi batizado nas águas? Não. E ele foi para o céu. E ele foi ter a eternidade junto com Cristo. A gente sabe disso porque Jesus falou. Jesus fala para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança de sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que nosso velho homem foi crucificado junto com ele, para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que morreu está liberto do pecado. O mestre fala para Nicodemos que Nicodemos precisava nascer de novo, precisava morrer para o mundo e nascer uma nova criatura. É o processo de metanoia, é na nossa alma, ter a revelação do Espírito Santo para saber que somos novas criaturas. E essa parte de você viver em pecado, porque já que a gente é salvo pela graça mesmo, eu posso viver em pecado porque quanto mais eu pecar, mais Deus vai me justificar. Não é isso? Só que o mestre fala que não tem como uma árvore boa dar frutos ruins e nem uma árvore ruim dar frutos bons. Quando a gente tem revelado a nossa essência, a nossa identidade em Cristo, a gente vai fazer boas obras, porque nós, através do Espírito Santo, nos tornamos uma nova criatura. E essa nova criatura, ela faz boas obras. Não é por boas obras que a gente é salvo. A gente é salvo e porque somos salvos, nós fazemos boas obras. É natural, não é algo forçado. Jesus fala que a boca fala do que o coração está cheio. Se você se sente amado, se você se sente liberto, se você se vê como filho de Deus e você quer buscar a sua justiça, quer buscar o reino de Deus e a sua justiça, você vai naturalmente buscar a palavra. Você tem fome e sede pela palavra, você quer ajudar as pessoas, você quer servir o próximo como Jesus o fez, como Jesus nos ensinou. Esse mundo jaz do maligno e o tempo que a gente vive aqui é um tempo de castigo. Esse tempo aqui não é um tempo de curtição, um tempo bom, como a gente pode pensar. Esse tempo que a gente vive aqui é um curto período de 100, 120 anos, como diz a Bíblia, que é o máximo que um ser humano pode viver, que Deus estipulou, é um tempo de castigo. As coisas que acontecem nesse mundo aqui são dominadas pelo inimigo. Só para você ter uma ideia de coisas que acontecem nesse mundo, e a gente nem para pensar. Jesus nos ensinou o quê? A dar outra face. E o que o mundo nos ensina? O mundo nos ensina através dos nossos pais, muitas vezes. Nossos pais são ruins, seu pai é ruim, sua mãe é ruim. Só que o que muitos pais ensinam? Não trazer desaforo para casa. Totalmente contra o que Jesus ensinou. Já parou para pensar nisso? Jesus fala, dê outra face. E o seu pai fala, não traga desaforo para casa. Não estou falando mal do seu pai, não é isso. Eu estou dizendo que o mundo, as coisas desse mundo, se você parar para... Isso foi um exemplo que eu dei. Se você parar para pensar, todas as coisas, a cultura, a política, a TV, os amigos, as influências que a gente sofre desse mundo são influências malignas. A gente tem que vigiar, a gente tem que estar sempre na palavra, debaixo da palavra, vigiando e orando e sabendo o que é correto e pedindo instrução. A gente tem que estar sempre se esvaziando, se humilhando na presença do Pai, sabendo que a gente não é nada, sabendo que a gente precisa dele constantemente. Constantemente a gente necessita do Pai, do nosso Criador, para conseguir viver e para conseguir cumprir o nosso propósito nessa terra. Terceiro e último ponto é a glorificação. Falamos sobre a justificação do Espírito, a santificação da alma, que é um processo que a gente vai levar até morrer, do primeiro dia até o último dia da nossa vida, a santificação, e a glorificação é o nosso corpo. Quando Jesus vier, a gente vai ser ressuscitado, o nosso corpo vai ser glorificado para vivermos na eternidade com o Pai. Como é que a gente tem vivido?
Como é que a gente tem pensado? Você se acha inferior? Você se acha menor? Você acha que o seu pecado é muito grande para você conseguir se sentir liberto, se sentir amado por Deus? Saiba que não. E que todos nós somos pecadores. O que a gente não pode fazer é a gente aceitar o pecado. A gente tem que estar sempre lutando contra ele, pedindo ajuda e sabendo que sozinho a gente não consegue. A gente precisa do auxílio do Espírito Santo, do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Beleza? Essa foi a mensagem de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima.